Olá, tripulantes do canal Aviação Militar. Sejam bem-vindos ao episódio especial em comemoração aos 10.000 inscritos. Me chamo Sérgio e sou coronel aviador da Reserva da Força Aérea Brasileira. Agradeço a todos que nos ajudaram a atingir essa importante marca para o canal. Sem o apoio, os comentários, as críticas e sugestões de vocês, isso jamais seria possível. Hoje apresentamos a campanha aérea da Primeira Guerra do Golfo. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse importante evento histórico no emprego do poder aeroespacial, desde o planejamento das operações, a Desert Shield e Desert Storm e o desfecho da guerra, assista até o final deste episódio. Esse vídeo é de média complexidade, com alguns termos técnicos e conhecimentos especializados, e surgiu a partir da votação de nossos inscritos na comunidade do canal. A invasão do Kuwait por Saddam Hussein em 2 de agosto de 1990 desencadeou uma série extraordinária de eventos que culminaram 7 meses depois com a vitória das forças americanas e da coalizão sobre as forças armadas iraquianas com a liberação do Kuwait. A Guerra do Golfo Pérsico foi o primeiro grande conflito após o fim da Guerra Fria. A vitória foi um triunfo da estratégia da coalizão, da cooperação internacional, da tecnologia e das pessoas envolvidas. O Iraque possuía o 4º maior exército do mundo, um exército endurecido em longos anos de combate contra o Irã. Durante essa guerra, o Iraque matou centenas de milhares de soldados iranianos, exatamente no tipo de combate defensivo que planejava combater no Kuwait. As forças de Saddam Hussein possuíam artilharia de alta qualidade, tanques de linha de frente P-72, aeronaves modernas MiG-29 e Mirage F-1, mísseis balísticos, agentes biológicos e armas químicas, além de um sistema de defesa aérea terrestre grande e sofisticado. Seus engenheiros de combate, classificados entre os melhores do mundo, tiveram meses para construir suas defesas. Não obstante, as forças iraquianas foram derrotadas em 6 semanas. A 1h da madrugada, horário do Kuwait, em 2 de agosto, 3 divisões da Guarda Republicana Iraquiana atacaram a fronteira do Kuwait. Uma divisão de infantaria mecanizada e uma divisão blindada conduziram o ataque principal para o sul. Outra divisão blindada realizou um ataque de apoio mais a oeste. Quase simultaneamente, a 1h30, uma força de operações especiais conduziu o primeiro ataque à cidade do Kuwait, um ataque teletransportado contra instalações governamentais importantes. O emir conseguiu escapar para a Arábia Saudita, mas seu irmão foi morto no ataque iraquiano ao Palácio Dasman. Os pilotos da Força Aérea do Kuwait realizaram missões limitadas contra o ataque às unidades iraquianas, mas foram forçados a se recuperar na Arábia Saudita ou no Bahrein, desde que suas 2 bases aéreas do Kuwait foram invadidas. O Iraque possuía mais de 700 aviões de combate em seu inventário, antes da invasão do Kuwait. Essas aeronaves incluíam o moderno MiG-29 soviético, Sukhoi 24, bem como o MiG-23, MiG-25 e o Mirage F-1. As defesas aéreas iraquianas foram redesenhadas logo depois do ataque israelense ao reator nuclear de Osirak em 1981. A rede de radares, mísseis superfície-ar e artilharia antiaérea foram instaladas, concentradas principalmente em torno de instalações estratégicas e industriais na área de Bagdá. O Centro Nacional de Operações de Defesa Aérea, localizado no centro de Bagdá, controlava as defesas aéreas do Iraque. Esse centro mantinha a imagem aérea geral do Iraque e estabelecia prioridades para os compromissos de defesa aérea. As armas de defesa aérea incluíam sistemas SA-2, SA-3, SA-6 e Roland, incluindo outros sistemas de ombro SA-7, SA-8, SA-9, SA-16 e os Su-23. Uma das maiores preocupações dos planejadores eram os mísseis Scud,
que poderiam levar ogivas com armas químicas ou biológicas e tinham a capacidade de atingir alvos na Arábia Saudita e Israel. O envolvimento de Israel diretamente no conflito poderia desencadear uma guerra santa, com uma coalizão do Iraque com alguns países árabes. Em 2 de agosto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a Resolução 660, condenando a invasão como uma violação da Carta da ONU e exigindo assim a retirada do Iraque. 4 dias depois, o Conselho de Segurança aprovou a Resolução 661, impondo um embargo comercial e financeiro ao Iraque. Depois que essas e outras 9 resoluções subsequentes não conseguiram acabar com a ocupação iraquiana, em 29 de novembro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas autorizou os membros a usarem todos os meios necessários para impor resoluções anteriores se o Iraque não deixasse o Kuwait até 15 de janeiro. Foram estabelecidos os seguintes objetivos da política nacional americana para esse conflito: retirada imediata, completa e incondicional de todas as forças iraquianas do Kuwait, restauração do governo legítimo do Kuwait, segurança e estabilidade da Arábia Saudita e do Golfo Pérsico, segurança e proteção da vida dos cidadãos americanos no exterior. Com isso foi montada a Operação Escudo do Deserto. Os objetivos militares dessa primeira operação foram: desenvolver uma capacidade defensiva na região do Golfo, a fim de impedir Saddam Hussein de novos ataques, defender a Arábia Saudita efetivamente, se a dissuasão falhar, construir uma coalizão militar eficaz, integrar essas forças de coalizão nos planos operacionais e aplicar as sanções econômicas prescritas pelas resoluções 661 e 665 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O comandante começou então a desdobrar suas forças de combate em 7 de agosto, marcando assim o início da Operação Escudo do Deserto. 2 forças-tarefas com porta-aviões, com mais de 100 aeronaves de combate e ataque, e outros 10 navios de combate de superfície foram direcionados para a região do Golfo ainda em 2 de agosto. Um dia após essa notificação, um esquadrão de F-15C chegou à Arábia Saudita a partir da base aérea de Langley. As aeronaves voaram sem parada por mais de 14 horas, realizando ao todo 7 reabastecimentos aéreos. No dia 9 de agosto, esses mesmos caças já estavam voando patrulhas aéreas de combate ao longo de toda a fronteira da Arábia Saudita com o Iraque. Em 3 semanas, o comandante do TO já possuía 7 brigadas de combate, 14 esquadrões de caça, 4 esquadrões de transporte aéreo, 1 esquadrão de bombardeiros estratégicos e uma brigada de mísseis Patriot, a 8.000 milhas dos Estados Unidos. Com isso, essas forças americanas puderam dissuadir qualquer intenção iraquiana de avançar suas tropas para a Arábia Saudita. Fontes de inteligência na época estimaram que as forças iraquianas no TO do Kuwait, em meados de outubro, representavam a maior parte do poder de combate do país. O Iraque contava com mais de 435 mil soldados no Teatro de Operações Kuwaitiano, apoiado por mais de 3.600 blindados de combate, aproximadamente 2.400 viaturas de transporte blindadas e mais de 2.400 peças de artilharia. Inicialmente, a Força de Interceptação Marítima foi o principal instrumento utilizado pela coalizão para aplicar as sanções econômicas do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Durante a Operação Escudo do Deserto, os esforços combinados dessa Força de Interceptação Marítima resultaram na interceptação de mais de 6.300 navios. Na maioria das vezes empregavam lanchas de assalto e aeronaves SH-60 e SH-3, com elementos de forças especiais. Durante o planejamento para a ofensiva da Operação Desert Storm, a coalizão identificou os centros de gravidade do Iraque.
O primeiro foi o comando, controle e liderança do regime de Saddam Hussein, que, uma vez que incapacitado de dirigir suas forças militares ou de manter um controle rígido sobre seus mecanismos internos de controle populacional, o Iraque poderia ser obrigado a cumprir as exigências da coalizão. O segundo CG foi identificado como sendo a degradação das armas iraquianas de capacidade de destruição em massa, pois essas se constituíam de uma importante ameaça a outros estados regionais. O terceiro centro de gravidade do Iraque foi identificado como sendo a Guarda Republicana. Com isso, a campanha conjunta foi estabelecida em 4 fases. Fase 1, Campanha Aérea Estratégica. Fase 2, Supremacia Aérea no Teatro de Operações Kuwaitiano. Fase 3, Preparação do Campo de Batalha. Fase 4, Ofensiva Terrestre. O planejamento da campanha aérea foi iniciado ainda em 3 de agosto. Esse plano conceitual do Estado-Maior da Força Aérea chamava-se Instant Thunder. Esse grupo de planejamento da Força Aérea ficou conhecido como Checkmate. Liderando a equipe Checkmate, John Warden III, um importante estrategista do poder aéreo que revolucionou as guerras modernas, com teorias como a da paralisia estratégica e o modelo dos 5 anéis, que serviram de base para esse plano de operações aéreas. Enquanto o planejamento inicial de Instant Thunder identificou apenas 84 alvos estratégicos, em janeiro, os especialistas em inteligência e planejadores de operações identificaram mais de 600 sistemas de alvos estratégicos em potencial. A decisão final de iniciar a Operação Tempestade do Deserto não foi tomada pelo presidente dos Estados Unidos até o início de janeiro, permitindo que as propostas diplomáticas ao governo de Saddam Hussein tivessem a oportunidade de obter sucesso. Os comandantes do teatro de operações e seus componentes receberam autorização de prosseguir para o ataque apenas 4 dias antes do prazo de 15 de janeiro. Enquanto isso, as forças de coalizão realizaram uma ampla variedade de treinamentos assim que chegaram ao teatro de operações. A campanha aérea foi projetada para explorar os pontos fortes da coalizão, que incluía tripulações bem treinadas, tecnologia avançada como furtividade, mísseis de cruzeiro, munições guiadas de precisão, comando e controle superiores e capacidade de operar efetivamente no período noturno, e também para aproveitar as fraquezas do Iraque, que possui uma rede de comando e controle rígida, centrada no comandante supremo, Saddam Hussein, e uma orientação inicialmente defensiva. Os planejadores aéreos da coalizão pretendiam aproveitar rapidamente a superioridade aérea e paralisar a estrutura de comando e controle do Iraque, atacando simultaneamente os mais cruciais centros de gravidade do Iraque. O comandante do componente aéreo do Teatro de Operações, General Charles Horner, planejou, coordenou e, com base na decisão de alocação do comandante conjunto do TO, escalou os esforços de mais de 2.700 aeronaves da coalizão, representando 14 componentes nacionais ou de outras forças separadas. Ele integrou as operações em uma campanha aérea unificada e focada em 43 dias, usando o plano de ataque mestre e um processo de ordem de tarefas aéreas, conhecida como ATO, que forneciam os detalhes necessários para executar os ataques. As ATO costumavam ter mais de 300 páginas. Assim funciona um ciclo de execução da campanha aérea, baseado na teoria do ciclo OODA, de John Boyd. Basicamente, existia uma equipe que controlava e supervisionava as ações do dia, no centro de operações correntes. Uma outra equipe estava planejando as ações do dia seguinte, confeccionando as ATO. Um outro grupo, do plano de ataque mestre, estava planejando as surtidas e orientações do dia depois de amanhã. E no comando da Força Aérea do Teatro, um outro grupo emitia as diretrizes de operações aéreas, com a visão geral da campanha conjunta e aérea, onde eram passadas também as diretrizes do comandante do componente aéreo, com a visão para mais de 72 horas à frente. Os
preparativos finais para a tempestade no deserto foram mascarados, colocando muitas aeronaves em alerta no solo. Foi divulgado na imprensa que a razão seria uma precaução contra um ataque iraquiano preventivo, antes do prazo de 15 de janeiro das Nações Unidas. Porém, a verdadeira razão foi de permitir o planejamento da missão, descanso da tripulação e reconfigurações das aeronaves, sem revelar as reais intenções da coalizão. Para o dia D, assim estavam organizadas as ameaças aéreas no Iraque. Aeronaves AWACS E-3 e E-2 orbitavam em território saudita, com seus poderosos radares, realizando a vigilância em profundidade no Iraque, com suas tripulações assistindo às possíveis reações iraquianas. Enquanto isso, os pacotes iniciais de ataque se concentraram ao sul da cobertura iraquiana e jordaniana de alerta antecipado. À medida que a hora H, definida como 3 horas do dia 17 de janeiro, aproximava-se, toda a força de ataque moveu-se para o norte, liderada por caças F-15 e F-14 em missão de varredura. No dia 16 de janeiro, às 15h35, os B-52 decolaram dos Estados Unidos, transportando mísseis de cruzeiro. Eles lançariam seus mísseis aproximadamente 2 horas depois da hora H. O primeiro disparo, sem retorno, na Operação Tempestade do Deserto, começou aproximadamente a 1h30 da manhã, do dia 17 de janeiro, quando os navios de guerra americanos lançaram mísseis Tomahawk em direção a Bagdá. Às 2h38, enquanto os Tomahawk ainda estavam em voo, helicópteros Apache atacaram 2 sítios de radar de alerta no sul do Iraque. 3 helicópteros de operações especiais da USAF MH-53 Pave Low lideraram 9 helicópteros de ataque Apache do Exército em uma missão no sul do Iraque. Pouco antes da hora H, esses helicópteros, organizados como a Força-Tarefa Normandia, completaram a navegação a baixa altura e avistaram os alvos designados. Caças furtivos F-117 já haviam passado por esses locais a caminho de seu ataque a alvos no oeste do Iraque e em Bagdá. 9 minutos antes da hora H, um F-117 lançou a primeira bomba da guerra, atingindo o Centro de Operações de Interceptação de Defesa Aérea, no sul do Iraque. Depois prosseguiu sua missão para lançar uma segunda bomba em outro Centro Regional de Operações de Defesa Aérea, no oeste do Iraque. Os ataques dos helicópteros Apache e dos F-117 criaram lacunas na cobertura de radares iraquianos e na rede de comando e controle, permitindo assim que as aeronaves que não eram furtivas prosseguissem para seus ataques. Enquanto isso, outros F-117 Nighthawks estavam prestes a destruir vários alvos de alta prioridade. As primeiras aeronaves F-4G Wide Weasel contra-atacaram mais de 15 radares e vários tipos diferentes de diretores de tiro de mísseis superficiar. Aeronaves EC-130 Compass Call também realizavam bloqueio de comunicações inimigas. Uma tática eficaz para enganar as defesas aéreas inimigas envolveu alvos aéreos lançados como decoys. Esses decoys ativavam as defesas iraquianas. O esforço conjunto de supressão inimiga também utilizou 10 foguetes de longo alcance e sistemas táticos, lançadores múltiplos de foguetes do exército, para atacar regiões de defesa aérea iraquiana. No geral, os esforços de supressão de defesa aérea inimiga foram altamente bem-sucedidos e fundamentais para limitar as perdas de aeronaves da coalizão. Os ataques aéreos da coalizão continuaram em todo o país iraquiano. Em questão de horas, foram neutralizadas partes fundamentais da liderança iraquiana, da rede de comando e controle, do sistema estratégico de defesa aérea e da capacidade de realizar guerra nuclear, química ou biológica. 2 fatores retardaram o progresso da campanha aérea em sua primeira semana:
o mau tempo, com tempestades de areia, e um esforço maior do que esperado contra os mísseis Scuds. Uma frente climática parou no Iraque no terceiro dia do conflito e interrompeu as operações aéreas em 3 dias seguintes. Já chegando na terceira fase da campanha aérea, foram estabelecidos o conceito de kill boxes, onde cada aeronave era estipulada para uma área específica, desconflitando assim com demais pacotes de ataque no tempo e no espaço. Nessa parte da ofensiva, milhares de carros de combate foram destruídos. Paralelamente com a campanha aérea, ações psicológicas foram essenciais para o sucesso dessa ofensiva. Panfletos foram lançados por meio de aeronaves da coalizão, utilizando pods MK-129. Bombas de 15.000 libras foram lançadas de aeronaves de operações especiais MC-130, causando um efeito psicológico nas tropas iraquianas. Em 26 de janeiro, no entanto, os iraquianos subitamente começaram um êxito em massa de seus aviões de combate para o Irã. Durante esses 3 dias, estima-se que cerca de 80 aeronaves de combate tenham fugido pela fronteira. Quando iniciou a ofensiva terrestre, o poder aéreo da coalizão foi novamente chamado para atacar o inimigo e ajudar a minimizar as perdas da coalizão. Isso muitas vezes exigia que as aeronaves voassem mais baixo para identificar e atacar alvos. A maioria das perdas aéreas da coalizão ocorreu durante esses últimos estágios da guerra, sofridos em apoio direto das forças terrestres. Durante esta fase final, a rápida conclusão da Guerra da Coalizão, com o mínimo de baixas, destacou a sinergia das poderosas forças aéreas e terrestres. Embora prejudicada pelo mau tempo, a campanha aérea, que se estendeu durante 43 dias, conquistou a supremacia aérea e atingiu seus principais objetivos, em que pese a supressão dos ataques aos mísseis Scud tenham se mostrado muito mais difícil do que o inicialmente previsto. Os danos às forças iraquianas foram extensos, e o comando e controle foi interrompido radicalmente. Em alguns casos, os comandantes do exército, divisões e de brigadas perderam contato com seus comandos. Ao final da campanha aérea, os objetivos estabelecidos pelo componente aéreo foram sistematicamente atacados e degradados, contribuindo para o colapso do poder militar iraquiano. Muitas aeronaves iraquianas foram abatidas pela coalizão, e esse número só não foi maior porque eles voaram muito pouco, uma vez que o comando e controle estava praticamente anulado. Por outro lado, a coalizão também perdeu algumas aeronaves, especialmente na primeira semana da campanha e na fase de apoio aéreo aproximado, na maioria das vezes quando precisava voar abaixo de 3.000 metros. Com apenas 100 horas após o início da ofensiva terrestre, a guerra chegou ao seu fim, com a libertação do Kuwait e o enfraquecimento do poderio militar iraquiano, que não representava mais uma ameaça à estabilidade da região. O estado final desejado, estipulado pelo poder político, foi atingido, e como podemos ver, graças especialmente ao poder aeroespacial da coalizão, o qual facilitou a ofensiva terrestre e o desfecho do conflito. Conforme mencionou o presidente George Bush, a lição número 1 da Guerra do Golfo foi o valor do poder aeroespacial. Isso foi visto desde o primeiro dia. A Guerra do Golfo nos ensinou que devemos manter a superioridade aérea. Nossos ataques aéreos foram os mais eficazes na história da guerra da humanidade. Chegamos ao final do nosso primeiro especial do canal. Contamos com sua curtida e inscrição. Compartilhe com seus amigos. Obrigado e até o próximo vídeo.